Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, tá aqui mais um tema que as pessoas perguntam, eu já falei, eu leio os comentários, o Fernando me ajuda com isso e a gente selecionou aqui para falar para você então sobre esse tempero. Será que glutamato eu posso me referir só como tempero? A gente vai entender um pouquinho no vídeo de hoje sobre as várias faces do glutamato, tá? O glutamato, ele é utilizado em diversos temperos prontos e em muitos alimentos. E ele também é conhecido pela própria marca dele, que eu não vou poder citar aqui porque eu estou longe de querer receber processo aí de indústria do alimento. Mas quando você pega aqueles caldos de galinha, quando você pega aqueles sachêzinhos de tempero de macarrão instantâneo, tudo isso contém glutamato. Por quê? Bom, porque glutamato, glutamato monossódico, né? Assim o termo para falar do tempero, glutamato monossódico, ele é considerado um realçador de sabor, tanto que ele já foi associado em vários comerciais de televisão com amor, né? Ô mãe, você botou amor nessa comida? Sim, meu filho, botei. Então é aquela coisa apelativa também para tentar fazer com que haja uma relação afetiva ao que na verdade nada mais é do que um prazer extremo causado por um influxo no córtex gustativo que começou por uma ativação do botão gustativo da papila. Então é um efeito de droga, né? Aquela coisa assim, você recebe o alimento, toca na língua, manda uma resposta muito boa para o córtex gustativo e a partir daí você se torna provavelmente um dependente químico daquele tipo de alimento que vai conter esse pó branco, né? Os pós brancos aí. Tem que ter um cuidado absurdo com esse tipo de aditivo químico. Porém, além do tempero, glutamato monossódico, eu tenho aqui que falar do glutamato como algo produzido instantaneamente e espontaneamente, no nosso corpo, a partir de um aminoácido chamado glutamina. A gente já tem vídeo aqui, né, falando sobre a L-glutamina, o aminoácido mais encontrado em maior quantidade no corpo humano é a L-glutamina, que está envolvida em diversos processos metabólicos, principalmente no que diz respeito a questões imunológicas, reparo de células intestinais, tudo isso é importante quando eu falo de glutamina. E a glutamina, ela pode se transformar tanto em glutamato quanto em ácido glutâmico. O ácido glutâmico também é um derivado da glutamina, apenas para a gente entender isso. Mas de ácido glutâmico nós não vamos falar hoje. E também não vamos falar de glutamina, nós vamos falar do glutamato, que veio da glutamina e que, por sua vez, através da ação de uma enzima carboxilase, o glutamato ele pode se transformar em GABA, que é o famoso ácido gama-aminobutírico, que tem um efeito completamente oposto ao efeito do glutamato, tá? Porque o glutamato, ele é totalmente excitatório, é um neurotransmissor, ó, falei para vocês, tá? Vamos diferenciar aqui. Glutamato monossódico como tempero e agora a gente vai falar de uma substância que serve como um neurotransmissor para o cérebro. Olha que coisa louca, efeitos muito parecidos com o que a gente encontra em produtos industrializados, né, temperos químicos e um neurotransmissor que o próprio cérebro produz a partir da glutamina. Ou seja, se existe essa rota metabólica que produz da glutamina o glutamato, é porque é necessário, é fundamental. Ele tem um efeito que ele precisa estar no sistema nervoso central. Tá? Isso aqui a gente vai encontrar no sistema nervoso central. E qual é a função do glutamato? Ele vai pegar o neurônio e ele vai jogar íons negativos para dentro do neurônio, que é o cálcio e o sódio. Quer dizer, íons positivos para dentro do neurônio, cálcio e sódio. Então, o glutamato ele vai favorecer a entrada de cálcio e sódio no neurônio,
causando então um estímulo excitatório, excitação. Sempre que você precisar então ir mais além, né? Você está estudando, você precisa, tá sentindo que está terminando o teu gás e você for utilizar alguma substância para isso, como por exemplo uma cafeína ou até o próprio vídeo que eu já fiz aqui sobre energéticos, né? Esses de latinha, você vai tomar alguma coisa que vai fazer você ir mais além do teu stop fisiológico, você vai estar fazendo isso muito provavelmente utilizando o glutamato. Por quê? Porque diversos outros neurotransmissores excitatórios, como adrenalina, noradrenalina, epinefrina, eles são limitados, eles terminam, existe um momento que acaba, o corpo acaba, aí você tem que dar um tempo para refazer. Porém, o glutamato, ele é o neurotransmissor excitatório universal, ou seja, quando terminou tudo e você precisa continuar excitado por algum motivo, é às custas de glutamato que você vai fazer esse processo continuar. Como? Colocando para dentro do neurônio esses íons aqui que vão causar a excitação do neurônio. Em contrapartida, o GABA, ele vai fazer o oposto. Ele vai colocar aqui íon negativo, o cloro, e o cloro, quando entra aqui, vai fazer o efeito inibitório. Então agora já começou a ficar claro o que é preciso, o que é necessário para que a gente tenha um comportamento tranquilo, para que você seja uma pessoa que está de bem, que não está nem depressivo, que não está nem ansioso demais. O que você precisa? Você precisa da relação, de uma boa relação glutamato-GABA. Você tem que ter este equilíbrio de glutamato e GABA. Lembrando sempre que essa enzima carboxilase, que vai transformar o glutamato em GABA, ela é necessária, ela é fundamental para que ela possa trabalhar a presença de piridoxina, né? Ou vitamina B6, piridoxal. Você precisa de vitamina B6 para fazer essa transformação do que excita do que inibe. Quando vocês forem dar uma olhada nesses suplementos que são usados antes de dormir para favorecer o sono, você vai encontrar doses maiores de vitamina B6, justamente por quê? Porque se sabe dessa rota metabólica e a gente sabe a importância de ter bons níveis de B6 para poder ter um sono de qualidade, porque o sono, para você dormir bem, você precisa estar com um predomínio de GABA, você tem que ter GABA, inclusive pode tomar GABA antes de dormir. Quando a gente compreende isso, a primeira coisa que parece óbvia é que o glutamato é ruim e que então a gente não deveria ter glutamato no corpo. E isso é uma grande mentira, né? Agora que a gente entendeu que o equilíbrio entre glutamato e entre GABA é necessário, vamos entender por quê. Porque olha só, existe um receptor NMDA, que é receptor de metilaspartato, que ele é o receptor para a entrada para que o glutamato consiga então aqui na fenda sináptica colocar para dentro o sódio, o cálcio, como a gente conversou. Aqui, ó, eu tenho outro neurônio. Então eu preciso do glutamato nesse espaço entre um neurônio e outro, que eu chamo de fenda sináptica. O glutamato presente aqui, ele melhora as nossas relações organolépticas. Eu gosto dessa palavra aqui, é uma palavra bonita, né? Organolépticas. O que seria isso? Seriam as relações dos nossos sentidos. Então melhora o olfato, melhora a visão, melhora paladar. Eu preciso de glutamato aqui para poder melhorar essas minhas percepções sensoriais. Quando eu tenho falta de glutamato, eu posso ter algumas coisas como, por exemplo, me sentir mais cansado, eu posso ter um cansaço, a falta do glutamato pode dar um cansaço, eu posso ter um sono mais excessivo, eu posso inclusive bagunçar essa minha parte neurológica. Em contrapartida, quando eu tenho glutamato em excesso, o que é o mais comum aqui? Aí vem uma coisa que eu ouço dentro do meu consultório todos os dias. Não teve um dia da minha vida trabalhando que não teve um paciente que sentou aqui e falou: eu estou me sentindo muito ansioso. Então é importante entender que a ansiedade
ela tem diversos pilares, mas um deles, e muito importante, é o excesso do glutamato. Então, a palavra que rege tudo nessa vida é equilíbrio. Vocês entenderam? A falta dele é ruim, o excesso dele é tão ruim quanto. Ô Samuel, mas e por que tanta gente entra no teu consultório hoje e fala então que é ansioso? Por que uma das classes de medicamento mais vendidas no mundo hoje é justamente ansiolítico? É para tratar a ansiedade. Bom, aí a gente vai entender um pouquinho por quê, tá? Olha só. A doença mais comum do planeta hoje, do mundo, indiscutivelmente, chama-se inflamação. E aí você vai falar, nossa, mas eu não estou entendendo, eu não conheço ninguém inflamado, porque o conceito de inflamação que as pessoas têm é uma inflamação local, pontual, como uma bursite, uma tendinite, uma pubite, alguma coisa assim. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre inflamação, o Fernando bota o link pra gente. A inflamação subclínica, ou chamada também de inflamação crônica, ou inflamação silenciosa, que é aquele estado onde o paciente pode eventualmente não estar sentindo dor nenhuma, ele não tem uma inflamação que se expressa como dor, porém, esse paciente ele tem um estilo de vida inflamatório. O que seria isso? Ele dorme em horário antifisiológico, ele dorme pouco, ou dorme num quarto cheio de luz, com a luz acesa, a televisão ligada, ele toma café o dia todo para poder compensar a fadiga que ele tem durante o dia porque o sono foi ruim. É um paciente que trabalha num emprego estressante, ele não suporta o que ele faz, ele não gosta e todo dia ele tem que trabalhar, suportar um chefe, colegas de trabalho que ele não aguenta. Ele utiliza para a sua alimentação ou nutrição, ele come alimentos à base de farinha, industrializados, embutidos, que é o que a gente mais encontra hoje na atualidade. Pacientes que vivem uma vida estressante em todos os aspectos. E esse paciente, então, ele passa a desenvolver uma inflamação crônica. O que vai acontecer? Essa inflamação crônica faz com que o corpo passe a produzir o que chamamos de citocinas pró-inflamatórias, que são várias, mas a gente sempre traz aqui as mesmas, porque são as mais comuns, as mais importantes e as mais estudadas, que seria o quê? A interleucina 6, o fator de transcrição NF-kappa-beta e o TNF-alfa, né, que é o fator tumor... Fator de necrose tumoral. Deu branco. Ufa! Fator de necrose tumoral alfa. O Fernando está me ajudando aqui, ó. Bom, essas três citocinas que são consideradas inflamatórias, elas conseguem atravessar uma membrana chamada de barreira hematoencefálica. Hoje tá fluindo aqui, tá dando tilt. Hematoencefálica. Já falei disso aqui para vocês o que é. O nosso cérebro, ele é protegido. A circulação que chega ao cérebro, que banha o cérebro, ela é filtrada por uma membrana muito fininha que vai evitar com que endotoxinas, algumas coisas que podem ser tóxicas no corpo não cheguem até o cérebro. Está aqui o nome, ó, hemato-sangue, encéfalo. Então o sangue que chega no encéfalo, ele é peneirado, ele é filtrado por uma barreira que protege o cérebro. Porém, essas citocinas pró-inflamatórias, elas atravessam a barreira hematoencefálica, levando ao cérebro o que a gente chama de um estado de neuroinflamação. Neuroinflamação. Então, o nosso sistema nervoso central agora ele passa a estar inflamado. Existem células no nosso sistema nervoso central que são células responsáveis pelo sistema imunológico do cérebro, que são as células da micróglia. Células que fazem um papel imunológico no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. E essas células, elas estão sempre atentas a processos inflamatórios locais. Ela se preocupa com a inflamação no cérebro e ela defende o cérebro. Porém, ela não é única e exclusivamente
responsável pelaquela inflamação local, ela fica vulnerável a esse processo inflamatório sistêmico que acabou de se instalar no cérebro também. E essas células da micróglia, que são células mais ou menos assim, feias, assim mesmo como desenhei, elas contêm dentro delas uma enzima chamada de indoleamina 2,3-dioxigenase, a famosa IDO, uma enzima muito estudada, por isso que ela é famosa mesmo. Por que a IDO é estudada? Porque quando eu tenho triptofano, vocês lembram do triptofano, L-triptofano, que a gente já falou aqui várias vezes? O triptofano é um aminoácido que você come ele, está no alimento, está na comida. E o triptofano, o melhor caminho que ele pode seguir é o caminho da conversão por uma enzima que chama triptofano. Qual é a enzima aqui? Triptofano hidroxilase. Triptofano hidroxilase é o nome da enzima. Triptofano hidroxilase. O que ela vai fazer? Ela vai transformar o triptofano em 5-hidroxitriptofano, que por sua vez vai virar serotonina. E a serotonina ajuda no controle da ansiedade. Porém, essa enzima indoleamina 2,3-dioxigenase, ela vai pegar o triptofano e vai transformar em ácido quinurínico. E o ácido quinurínico, ele é muito tóxico para o cérebro. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei que o glutamato, o receptor na célula, no neurônio, é um receptor NMDA. Esse receptor que o glutamato usa não é exclusivo do glutamato. Ele também é um receptor onde o ácido quinurínico consegue vir aqui e se ligar. Lembra que um receptor é sempre assim, né? Está esperando alguém, ó. Então esse receptor está esperando alguém. Quem é que vai se ligar aqui? Tanto o glutamato quanto o ácido quinurínico. E se o ácido quinurínico se ligar aqui nesse receptor NMDA, eu vou ter esse mesmo efeito excitatório exacerbado que eu teria se o glutamato tivesse ligado ali. Então a gente chama isso de um efeito agonista, ou seja, o ácido quinurínico ele tem um efeito agonista ao glutamato. Isso quer dizer o quê? Que é o mesmo efeito. Ele vai fazer o mesmo efeito que o glutamato. E só para recapitular, da onde veio o ácido quinurínico? Veio de uma conversão errada, porque eu não queria que o meu triptofano se convertesse em ácido quinurínico, eu queria que ele se convertesse em serotonina para eu ficar bem, para eu ficar zen, ficar feliz, sabe? Sem problema, né? E não aconteceu isso. Virou ácido quinurínico porque eu estava com excesso de atividade desta enzima, que por sua vez está localizada na micróglia, que só está em excesso de atividade porque eu estou com o meu cérebro inflamado por conta de excesso de citocinas que foram produzidas por um estilo de vida doentio, que é o estilo de vida que as pessoas têm hoje, que eu já citei aqui e não preciso falar de novo, que com certeza é o que 80% aí, ou mais das pessoas que estão assistindo esse vídeo acabam adotando, né? Talvez não do jeito que eu falei, né? Em todos os pilares, dormindo mal, sedentário, não bebe água, não respira, está estressado, come errado. É muito comum algum desses pilares estar em desordem na nossa vida, né? Talvez nem sempre todos esses, mas a gente tem que entender que uma inflamação sistêmica que começou por esse estilo de vida, ela obviamente vai atacar o cérebro. O cérebro está no corpo, ele não é um órgão que está à parte, lá do externo do corpo. Ele está sendo banhado pelo mesmo sangue, nutrientes, toxinas, que o corpo todo está sendo banhado. Obviamente que o corpo humano é tão inteligente que ele sempre tem um mecanismo para refazer os danos que a gente pode cometer no nosso próprio corpo. Existe aqui o fator neurotrófico, que é chamado de BNDF, que é um fator que, vamos dizer assim, recompõe, regenera todos esses danos que a gente causa no nosso próprio cérebro, tá? Fator neurotrófico. Só que acontece, nesse caso aqui, quando eu gero esse influxo de cálcio, de sódio para dentro da minha célula nervosa, eu posso estar fazendo isso por ação do glutamato, mas eu também posso estar fazendo isso
por ação de uma célula nervosa, porque a gente aprende erroneamente no colégio que sinapse é a comunicação entre os neurônios. Só que tem um detalhezinho, tá certo falar isso, porém existe uma comunicação que é feita não só entre um neurônio e outro neurônio. Eu posso conectar neurônio com outra célula do meu sistema nervoso central chamada de astrócito. Olha quanta célula nova apareceu aqui hoje. Eu já falei de micróglia, que é uma célula do tecido nervoso, que é responsável por questões imunológicas. O neurônio a gente já conhece e agora entra aqui o astrócito, que é uma terceira célula que se comunica com o neurônio. E quando eu tenho excesso de atividade de astrócito, é porque eu estou com essa neuroinflamação, quando o astrócito está em contato com interleucina 6, falamos aqui que é uma citocina pró-inflamatória, produzida, sabe principalmente pelo quê? Por gordura visceral. Quanto mais gordura visceral a gente tem, mais produção de interleucina 6 eu vou ter. Sabe onde eu produzo interleucina 6? Na resistência insulínica. Então olha a importância de não ficar olhando também só aquele exame de glicose em jejum, como muita gente olha e acha que está tudo certo, porque está menor do que 99. Avaliar também o exame de insulina. Insulina boa é menor que 5. Pacientes têm que ter glicose em jejum menor que 99 com uma insulina em jejum menor do que 5. Isso é o certo. Então quando eu estou nesse estado de resistência insulínica, síndrome metabólica e eu predomino interleucina 6, eu começo a fazer com que os meus astrócitos, que são células do sistema nervoso central, comecem a gerar esse influxo para dentro dos neurônios, botando cálcio, sódio, aumentando a excitabilidade, gerando uma ansiedade e ferrando com a capacidade da minha BNDF aqui de regenerar esse sistema nervoso central que está agora, nesse momento, em estado de guerra, está sendo bombardeado. Quer ver uma coisa legal? O que a gente sabe que tem um efeito muito benéfico em aumentar a atividade da BNDF? Olha que bacana. Exercício físico. Enquanto você está fazendo exercício físico, você está ativando BNDF. Enquanto você está fazendo meditação, você está aumentando a tua BNDF. Hoje eu não tenho capacidade de tratar ansiedade nos meus pacientes se eles não fizerem exercício físico e meditação. Por quê? Só que eu já começo a estimular um sistema, uma via de reparo extremamente importante que vai me ajudar a modular essa inflamação do meu sistema nervoso central. Então eu estou colocando aqui para vocês, ó, vamos lá, listinha de coisas para tratar um paciente com ansiedade. Exercício físico, meditação e aqui eu tenho que diminuir a inflamação desse paciente. Vocês acabaram de entender que ansiedade, e se estende para depressão também, tá, gente? Ansiedade e depressão é igual a inflamação. Como que eu trato essa inflamação aqui? Diminuindo o peso de gordura, né? Pacientes que têm gordura em excesso, gordura é bom para o corpo, é fundamental. Visceral não, mas gordura subcutânea precisa. Então o paciente vai diminuindo o percentual de gordura, vai diminuindo a inflamação, vai fazendo uma alimentação totalmente natural, tira produto químico, tira produto alimentício e começa a comer alimento de verdade. Isso também vai diminuindo a inflamação. Nesse caso aqui que eu estou tratando o cérebro, eu preciso pensar no antagonista do ácido araquidônico. Não tá feio falar antagonista, né? O que combate? O que é o oposto do ácido araquidônico? O ácido araquidônico é o ômega 6, né? O oposto dele é o ômega 3, que é composto por ácido eicosapentenoico e ácido docosahexenoico, é o EPA e o DHA. Nesse caso, falando de cérebro, mais importante falar do DHA. Então aqui o ômega 3 ele tem que ter mais quantidade de DHA, que é o ácido docosahexenoico. E aí, claro, eu vou usar alguns antioxidantes, né? Vou usar um resveratrol, um licopeno, um piquenogenol. Posso usar muitos antioxidantes nesse paciente aqui. Porém, se eu não mudar o estilo de vida dele, pode dar antioxidante que for, que não vai adiantar nada. Tem que ter toda essa
esses pilares aqui sendo fortalecidos. Bom, a ideia do vídeo de hoje era trazer um pouquinho do perigo do tempero glutamato, né? Obviamente não daria para fazer um vídeo bonito e cheio, longo, como vocês gostam, falando só do tempero. Então eu estendi. Começamos falando do tempero glutamato, que pode gerar esse tipo de neuroinflamação, né? Chamado como síndrome do restaurante chinês. Existe essa síndrome descrita, né? Porque o restaurante chinês usa muito glutamato nos preparos dos seus alimentos. E depois disso a gente estendeu aqui para falar de um neurotransmissor, que não é o glutamato monossódico do tempero, mas é o glutamato que vem da glutamina, que é importante para o corpo, é necessário para manter o nosso equilíbrio, mas que quando ele foge do equilíbrio, tudo que foge do equilíbrio passa a ser ruim e maléfico para o corpo. Quando ele se torna exacerbado, ele começa então a trazer um excesso de excitabilidade para o nosso sistema nervoso central, que é o que culmina no que a gente vê hoje nos jovens, nos adultos e também em muitas pessoas idosas, que é a ansiedade. Tem sentido a ansiedade? Apresenta isso no teu dia a dia. Para e reflete tudo que eu falei aqui. Vê o que eu falei que está se enquadrando a tua situação na alimentação, no teu estilo de vida. E vamos começar a rever esses pilares para não ter que cair no conto aquele de tomar um ansiolítico, um remedinho para ansiedade, que você vai tomar, não vai resolver o teu problema bioquímico, talvez você se sinta mais calmo porque está medicado, mas vai ter que depender desse remédio para o resto da vida, né? Sendo que, na verdade, existe uma possibilidade de que você consiga, mudando os teus hábitos de vida, voltar a ser uma pessoa, vamos dizer assim, normal, né? Normal ficou puxado demais. É uma pessoa equilibrada, sem problemas que afligem o nosso sistema nervoso central. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha com aquele teu amigo ansioso, aquela pessoa que senta do teu lado e chega a ser incomodativa, porque fica com aquela síndrome da perna inquieta, batendo o dedo, batendo a perna, se mexendo o tempo todo. Provavelmente essa pessoa aí, ela está com excesso de glutamato no cérebro. Compartilha o vídeo, inscreve no canal. Abaixo desse link do nosso vídeo aqui tem um link que você pode acessar, se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal todas as semanas. Fica aqui o meu muito obrigado.